Eu pedi de Luiz Miguel e Juan Carlos ajudar-me com leitura de uma passagem de Isaías. Então, Luiz Miguel, por favor, venha. Isaías 45, versículos 1 a 13. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tome pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças. Para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Destilai vós, céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura, dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra, não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai, que é o que geras, e à mulher, que dás tu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras. Demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos continuar com versículos 14 ao 25. Assim dice o Senhor: o trabalho de Egipto e o comércio dos etíopes e dos sábios, homens de alta estatura, pasarán para ti y serán teus. Irán tras de ti, virán en grilhões y diante de ti se postrarán. Fartearán a sus súplicas, diciendo: de veras, Dios está en ti y no há ningún otro Dios. Verdaderamente tú es o Dios que te ocultas, o Dios de Israel, o Salvador. Vergonharse-ão y también se confundirán todos. Cairán juntamente na afronta os que fabrican imagens. Porém Israel es salvo pelo Senhor, con una eterna salvación. Por eso no seréis envergonhados ni confundidos en toda a eternidade. Porque assim dice o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse a descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que falo a justiça e anuncio coisas rectas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos junto os que escapastes das nações. Nada sabe o que conduce em profissão as suas imagens de esculturas feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar.
Anunciad y llegáis vos y tomáis conselho todo junto. ¿Quién fez ouvir esto desde las antigüedades? ¿Quién desde entonces o anunció? Por ventura no se oyó o Señor, pues no ha otro Dios sino yo. Dios justo y salvador no ha além de mí. Olhai para mí y seréis salvos vos todos os termos da terra, porque yo soy Dios y no há outro. Por mí mesmo tenho jurado, ya salió da minha boca a palavra de justicia, y no tornará atrás, que diante de mí se dobrará todo joelho, y por mí jurará toda língua. De mí se dirá, de veras no Señor há justicia y força. Hasta él virán, mas no serán envergonhados todos los que indignaren, mas serán envergonhados todos los que se indignaren contra él. Mas no Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Muito obrigado, irmão. Mais que 200 anos antes deste Ciro, que esta passagem estava a nomear, mais que 200 anos antes que Ciro nasceu, durante o reino da casa de Davi em Israel, Deus falou de Ciro por nome através do profeta Isaías. Deus ia levantar o rei Ciro para libertar Israel do cativeiro babilônico e para restaurar a cidade de Jerusalém, e assim foi tal como a palavra de Deus profetizava. Quando Isaías escreveu isso, ainda não tinham ido a cativeiro babilônico. Foi muito antes ainda. Mas Deus revelou a Isaías o que ele ia fazer no povo de Israel. Israel não tomava a palavra de Deus seriamente. Tinham a palavra de Deus. Por eles, Deus nos deu sua palavra. Mas o tomaram por nada. Muito mais importante foram as suas tradições e começaram a misturar com outras ideias. E Deus os teve que castigar duramente. E através do Império Babilônico, sob Nabucodonosor, foram por fim conquistados e levados em cativeiro 70 anos. E foi por Ciro, mais que 200 anos depois, que foram libertos de seu cativeiro. E a cidade de Jerusalém, que foi destruída, foi restaurada, mais ou menos. Então, podemos estudar várias outras profecias do Velho Testamento que se cumpriram tal como foram pronunciadas detalhadamente. É assim porque é a palavra de Deus, não somente as conjecturas de homens religiosos. Tal como o Velho Testamento era verdadeiro, o Novo Testamento que Deus inspirou será cumprido tal como se declarou. Estamos a pensar na fidelidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel. Então, Deus do qual estivemos a cantar. Eu algumas vezes queria pregar depois de uma das estrofes ou um dos hinos. Mas sente-se aquela verdade do Senhor. Ele se tem manifestado a nossos corações, a maioria de nós. E o conhecemos, sim, é por fé, não o temos visto. Não temos ouvido literalmente sua voz, mas temos sua palavra. E nos tem não só falado, mas nos tem dado vida que antes não tínhamos. E está a transformar-nos dia a dia.
E vários hinos tocaram esses diferentes. E um dia, não só de pensar em ele para contemplá-lo, mas um dia o vamos ver. Não estamos a falar de uma estátua religiosa. Não estamos a falar de uma legenda, de uma aparição. Estamos a falar do Criador de tudo, o único Deus. Vamos contemplá-lo, olhá-lo, cara a cara. Então, sua palavra é o que explica tudo isso para aquele que acredita em Cristo. Então, Deus é soberano. Ele utiliza quem ou o que quiser para realizar seu plano entre a sua criação. Ciro não era crente. Era pagão. Mas Deus queria realizar uma coisa no meio de Israel para o chamar a arrependimento e usou a Ciro. E aqui essa passagem, ainda quem não me conhece, eu o chamo por nome, 200 e pico anos antes que nasceu. Este me vai fazer essa, para que Israel volte a mim. Então, Deus é soberano e usa quem quiser ou o que quiser para realizar seu plano entre sua criação. O Senhor Jesus Cristo, cujo nascimento celebramos no Natal, era Emmanuel, Deus conosco. Sua vida perfeita, sua morte e ressurreição eram necessárias para que o homem desobediente, e somos todos, o homem desobediente tivesse a oportunidade de perdão, redenção e a vida eterna. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Tal como Israel, na maioria, recusou a palavra dos profetas, o mundo hoje em dia continua a pensar pouco ou nada da palavra de Deus. Mas igual como a palavra de Deus foi cumprida antes, será cumprida no futuro. O foco central de toda a Bíblia é o Redentor, Emmanuel, Deus conosco, o Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço da nossa redenção. Paulo exorta aos crentes em Jesus para seguir ao Senhor de coração, em Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 11, que citei lá na página. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Tem ouvido algum cristão dizer, eu sou cristão da minha maneira? Tem ouvido isso? Eu sei, várias vezes. Vou ler esse versículo outra vez. Se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade,
cada considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte da cruz. Pelo qual também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O foco de toda a Bíblia, o Filho de Deus, que se entregou para nos redimir. Por quê? Porque somos perdidos sem Ele. Não há esperança sem uma fé genuína e pessoal em Jesus Cristo e o que Ele realizou no seu sacrifício naquela cruz, na sua sepultura e na sua ressurreição. Não adoramos a um Senhor que continua pendurado numa cruz. O sepultaram e 3 dias depois saiu em vitória. Tal como Deus levantou reis que tinha designado séculos antes da sua existência para seu propósito, Deus enviou seu Filho unigênito para nos salvar de nós mesmos, do nosso pecado. Assim foi, sem culpa foi crucificado, sepultado e ressurreto ao 3º dia, e vive hoje. Jesus prometeu voltar para todos que acreditam nele, e assim será. Um dia destes, os crentes, não os que não têm uma fé genuína em Cristo, mas todos os crentes no Senhor Jesus vão ouvir uma trombeta. Vai ser uma trombeta distinta. E Deus vai chamar-nos estar ao lado de Jesus Cristo, no lugar que Ele tem estado a preparar para todos que acreditam nele. O mundo tem cenários feios e horríveis através da sua história, tanto como vemos à nossa volta hoje. Há coisas tão horríveis que estão a acontecer que os médios nem tocam. Países estão desesperados, campos de refugiados tão grandes que fazem algumas cidades parecer pequenas. Pessoas viver em miséria. São nos campos de refugiados. Há nações que, sem ser campos de refugiados, as pessoas vivem em tanta pobreza. E quando eu digo pobreza, não falo da pobreza da Europa ou dos Estados Unidos. Não. Pobreza além da nossa imaginação. Há grupos que gostam de tirar fotos desses infantes e crianças e
colecionar dinheiros e supostamente para eles, e a grande maioria do dinheiro fica com a organização e nunca chega a essas coitadas crianças e famílias. Mas usam aquelas imagens. É claro que deve tocar profundamente em nossos corações, porque as necessidades são enormes. Então, há cenários além da guerra tão horrível, e é horrível. Satanás está contente quando essas coisas acontecem. Mas no meio de guerras horríveis e fomes tão grandes e secas e refugiados por milhões e milhões e pobreza bastante, Deus está a operar. Opera por reis, opera por mendigos. Deus não é limitado. E Ele se importa com cada um desses refugiados, ou cada pobrezinho, ou cada pessoa nas trenches das guerras, Deus importa-se com cada indivíduo. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Mas isso é o que Ele quer, que nós arrependemos perante Ele por quem Ele é. Ciro, não me conheces, mas eu te vou levantar e utilizar para que meu povo Israel arrependa-se de seu pecado. Para que voltem a conhecer-me e que eu entre eles serei seu Deus. Isso é o desejo do Senhor, que Ele seja teu Deus. Ele é Deus, mas que o reconheças por quem Ele é. Não há outro. Há imagens, há esculturas, há lendas, há muita coisa. Mas Pedro diz na sua epístola, não temos seguido fábulas e lendas artificiais. Não, não é Pedro, é João. Ele diz, mas somos testemunhos oculares. Ouvimos, tocamos o Senhor, o seguimos, vimos sua glória. Ele é Deus. Esse Deus quer relacionamento pessoal e genuíno com cada um de nós. Então, o mundo tem cenários feios e horríveis através da sua história, tanto como hoje. Mas Deus tem seu plano. Ele levanta quem quiser para criar situações nas quais as pessoas fiquem dispostas para ouvir sua palavra, arrepender-se e acreditar no seu Filho. Tal como diz Isaías naquela passagem que os irmãos nos leram. E como esta passagem de Filipenses, um dia toda criatura de todo o tempo vai admitir que Jesus é o Senhor. Deus será glorificado. E as pessoas que acreditam em Cristo Jesus experimentarão o que Deus tem prometido. A vida eterna. Além de poder explicá-lo, mas o que Deus tem prometido. Tito 1:2 diz, pensei poder citá-lo. Olharei. Tito, capítulo 1 e versículo 2.
Há na esperança da vida eterna. Sim. Há na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Antes que o tempo começasse, Deus prometeu a vida eterna. E Ele o vai realizar pela sua criação, que olha para Ele em fé. Então, Deus é fiel. Sua palavra é fiel. Temos por que ter um muito bom ano novo, se olhamos para Ele. Não importa se somos pobres, ricos, se as situações difíceis, ou não, há o que espera aquele que acredita no Senhor Jesus Cristo. Isto é só uma preparação pela eternidade. A vida espera. A vida mais importante. Isso é importante, é tempo de preparação. Mas o que permanece nos espera. Ou com Cristo, no lugar que Ele nos preparou, ou separado dele num lago de fogo, por não acreditar nele. A escolha é nossa. Oremos. Senhor Jesus, Tu és Deus. Vieste, Te humilhaste, deixaste os homens tratar-te como escárnio. E matar-te. Mas ressuscitaste dos mortos, vives hoje, e em breve virás para nós. Queremos honrar-te. Queremos poder compartilhar essa fé que nos tens dado com outros que ainda não te conhecem. E pedimos que Teu Espírito tenha toda a liberdade em operar nos seus corações, para que eles também Te conheçam, que sejam perdoados e tenham a vida eterna também. Obrigado por tanto amor que nos tens, por tanto misericórdia, e perdão, e benção sobre benção. Benção nossos momentos agora de comunhão e para compartilhar uns pães e bebida. Que Tu sejas honrado em tudo. E que nós, os que Te pertencemos, tomamos Tua atitude e honremos um ao outro como superior a nós mesmos. Que seja uma coisa genuína nas nossas vidas, para que Cristo seja visto através das nossas vidas. Em Seu nome Te agradecemos e pedimos. Amém. Muito obrigado, irmãos.